Bom, então vamos lá, vamos mostrar para vocês como é que vocês vão trabalhar aqui com o acrílico, né? Que eu vou usar para poder fazer a coronha, né? E o especial disso aqui é para mostrar para vocês a questão da espessura, né? Então temos o material, né? Óculos de proteção, material de corte, pincel, o pote de vidro, né? Com a tampa, o acrílico transparente, as placas de madeira com a espessura, as duas placas de vidro, beleza? Bom, o seguinte é esse. Você vai colocar uma placa de vidro, né? E dependendo do caso, às vezes eu passo até um pouco de vaselina sólida, né? Vaselina sólida para justamente não grudar o acrílico no vidro. Mas é um pouco difícil de se acontecer. Mas para quem está começando, eu já tenho prática por causa do consultório, é bom passar uma vaselina para que não grude, certo? Então é o seguinte, vocês vão pegar as placas, né? Vão colocar separadas, né? Vou mudar o vidro aqui, botar no dica que o outro está quebrado, né? Bom, isso aqui vai ser o stop, certo? Então a outra placa fica separada. Então isso daqui vai ser como se fosse o medidor de espessura do acrílico. Quando a gente colocar o acrílico, ele vai ter que ficar da espessura da madeira, certo? Vamos lá, como é que a gente vai trabalhar o acrílico? Vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu vou fazer pouca quantidade, só para mostrar mesmo como é que trabalha, certo? Então tá aqui o stop, certo? A tampa corrigir e o copo de vidro. Uma coisa importante para você saber é o seguinte: o acrílico, né? Ele é misturado, é um pó que mistura com o vidro, né? Que vai passando de fases, né? Começa com a fase arenosa, que é o pó misturado com líquido. Aí esse líquido derrete o pó e vai passando para a parte plástica, que ele fica, né, como se fosse perdão, plástica não, borrachoide. Ele fica parecendo uma borracha. E depois a plástica, né, que quando ele já começa a endurecer mesmo, e não deforma, até virar acrílico de vez. Então eu vou botar só uma pequena quantidade. Na tampa já vinha a medição, mas como eu falei, eu já sei de cor, né? Vamos lá. Importante ter a tampa, hein? Não pode esquecer a tampa, porque senão acontece a evaporação do líquido, que é muito volátil. Então, tem aqui o acrílico. Vou botar um pouquinho aqui. Não vou botar muito não, para não desperdiçar também. Bom, botei o pó, né? Então, não, não precisa ter a medida certa de líquido. É só você ir colocando líquido até que todo o pó fique molhado, né? Saturado. Então, vamos lá. Se você tiver um conta-gotas, ajuda. Eu esqueci o meu no consultório. Pronto. Botei o líquido com o pincel, né, velho, para acrílico, certo? Vou fazer uma mistura aqui básica. Uma espátula também seria útil. Aqui, né? Eita, onde? Vamos lá. O telefone está tocando, mas eu vou continuar. Vou botar um pouco mais de líquido. Alô? Ô, minha filha, achou o negócio? Achou o feijão? Bom, então tá. Então eu misturei, certo? Agora o seguinte é esse. Qual é o segredo? O segredo, depois, né, quando tiver a quantidade maior, né, é colocar a tampa. Colocar a tampa e esperar o tempo necessário. O tempo necessário qual é? É ele sair da parte da zona de arenificação para a zona de plastificação, né? Quando ele começa a ficar pastoso.
e sem grudar muito na mão, certo? Não precisa usar luva, só tem que aguentar, ele leva mais ou menos 2 minutos para entrar nessa fase. Aí a pessoa tem que ficar de olho. Tem que ficar tampado, senão o líquido evapora e aí fica monômero sem ser ativado. O acrílico fica como se fosse poroso. Então tem que deixar ele tampado para que não saia. Vamos esperar um pouquinho aí. Ainda está grudando. Vou adiantar o lado aqui, né? Pra gente... O ideal é esperar um pouco mais. Eu já tô aqui, então não tá grudando no dedo. Eu já posso remover o acrílico. Certo? Tá vendo? Ele é bem mole, né? Dá pra modelar, pra fazer as coisas que você quiser. Bom, a quantidade na hora de fazer a coronha vai ser maior, claro, né? Então vai ser mais fácil de trabalhar. Qual é o segredo agora? Pegou uma quantidade grande, você vai pegar esse que está mole ainda e vai colocar na placa e simplesmente amassar, certo? Ele vai amassar, vai ficar do tamanho justamente da placa de vidro, né? Agora a questão é a seguinte, o grande segredo é esse. Isso aqui endurece meio que rápido, então você tem que botar, amassar, tirar ele de lá, de dentro, senão ele acaba endurecendo, e fazer a aplicação no local desejado, certo? Então, rapidamente eu tiro a placa, descolo ele, né? Você vê que ele endureceu, mas está mole ainda. E vamos supor, deixa eu ver alguma coisa que eu posso, vou usar essa tampa aqui, vamos supor, não, vou usar essa madeirinha, que seja o isopor, né? Eu vou pegar e vou modelar o acrílico, né, em cima da madeira. Pego o líquido, boto aqui no copinho próprio para ele. Vou lembrar depois de aumentar o buraco, tá saindo tudo. Com o próprio dedo eu vou molhando ele e vou empurrando, certo? Então, ó, tá vendo que ele tem que saber usar, né? É fácil, né? Não tem mistério nenhum. Então eu vou aqui dando o formato que eu quero. Vou fazer com um chapéuzinho, né? O acrílico ele é autopolimerizável, então ele vai endurecer sozinho, né? E vai também ter liberação de calor. Então ele esquenta bastante, certo? Deixa eu tirar aqui, você vê que ele não gruda, né? Depois que toma uma presa. Esse aqui ele já está com o formato do que eu fiz, né? Ele leva mais ou menos uns 5 minutos para endurecer totalmente, certo? Existe uma técnica que o pessoal tem, que é o que? Tem uma panela de pressão que justamente tira as bolhas de ar, mas por enquanto eu não uso, né? Ele vai endurecer, ele ainda está meio mole, ó, vou deformar, mas já está na fase borrachoide que a gente chama, que é aquela fase que a gente abre e ele volta, tá vendo? A gente abre e ele volta. Então aqui já não é bom mais para trabalhar, a gente tem que esperar a presa final. Depois da presa final, ele vai estar duro pra caramba e não tem jeito. Só com a fresa para poder fazer os desgastes. Então é isso. O tutorial é esse, né? Mostrando como é que trabalha. Sempre tampar. O vidro melado de acrílico, deixa ele endurecer por completo. Aí você vai descascando, ele vai soltando. Não tem mistério nenhum. E, como eu falei, né? Fazendo placas grandes, bolos grandes, a gente vai conseguir modelar em cima da coronha. Valeu? Um abraço. Bom,
Aqui tá a peça que eu fiz, certo? Levou mais ou menos 3 minutos para endurecer. Tá bem duro, né? Tá vendo? Ó. Deixa eu tirar o vidro aqui antes que eu quebre. Se a coroa for feita toda desse material aqui, vai ficar super resistente. E olha a finura. Ó. Isso aqui, ó, vou apertar. Eu vou bater, vocês verem que realmente não quebra nem a pau, meu amigo. Muito bom, né? Não é caro um poste desse de acrílico, né? Custou, se eu não me engano, uns R$2,57, eu acho. Então é muito bom, ó, muito duro. Até para essa parte que ficou fininha aqui, a linguinha, né? Essa linguinha aqui, para entortar, meu amigo, não vai. Aí você tem que ter o kit, né? Que é a micro retifica com as fresas, etc, né? As fresas, peças de acabamento, as frestas de tungstênio que eu tinha mostrado para vocês antes. É isso. Valeu, fim de tutorial para vocês. Um abraço.